Opa, fala galera, seja bem-vindo, aqui é o Vale Concursos, o seu canal do YouTube aí, trazendo sempre aí dicas para você. Estamos aí com essa Sejusp, né? Essa dobradinha, Polícia Penal e Socioeducativo. Prazer estar com vocês aí, né? Galera que nos acompanha, muito obrigado aí por nos acompanhar, os membros aí do canal, né? Você que é membro, muito obrigado por contribuir com o nosso crescimento aí, ao mesmo tempo estudando, isso é importante, né? Os estudos, a preparação, tudo isso é importante, beleza? Hoje vamos falar aqui sobre a lei de racismo, a lei 7.716, tá? Que está cobrando aí nos dois editais, né? Tanto o socioeducativo quanto a Polícia Penal estão cobrando, então resolvemos fazer aí essa dobradinha, tá? Sempre trazendo as legislações especiais que estão cobrando nos dois. E aí, após o concurso da Polícia Penal, vamos direcionar tudo para o socioeducativo, com o SINASE, com o ECA. Então, por enquanto, nós vamos tratar daquilo que cai nos dois, beleza? E também, né, dar um pouco mais de ênfase para o que cai apenas na Polícia Penal. Temos aí a Lei de Execução Penal, por exemplo, que é muito importante. Vou tratar sobre ela também aqui futuramente, beleza? Então, galera, aqui, ó, brigadão, bora lá, né, com essa legislação. Quero aqui já pedir desculpas. Essa aula que estava programada para às 18 horas, tivemos alguns problemas técnicos aqui, tentamos colocar às 18h30, mas não reestabeleceu. Precisa de internet, a internet que caiu para falar um pouco mais aberto. Não tinha internet, não tem como fazer a danada da live. Não está nas nossas mãos, né? A internet caiu de fato aqui em todo o bairro, tá? Mas reestabeleceu, isso é o que importa. Então vamos aí. E lembrando que ela fica gravada para você, então você pode assistir posteriormente também, beleza? Finalizando esta aula, teremos então a aula do Magno. A aula do Magno que foi gravada, tá? O Magno gravou essa aula, ela iria ser postada ontem, porém, como ontem foi feriado, a gente acreditou que nem todo mundo estaria ali assistindo, então a gente achou melhor não colocar essa aula no feriado e ela passará após aqui a nossa aula, beleza? Então você terá também a aula de ontem, que vai começar às 8h30, né? Às 8h30 hoje aí. Então, continua com a gente depois disso, tá? E amanhã, às 13 horas, vou fazer aqui o vídeo 2 das questões do ECA. Então, eu vou fazer 100 questões do ECA aqui no nosso canal do Vale Concurso. Amanhã, às 13 horas, teremos aí a continuidade desse vídeo de 100 questões, certo? Já temos o primeiro vídeo aqui no nosso canal, depois dá uma olhadinha aí para você continuar estudando. E no mais, né, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez aí, a Luciana, Edson, na Luz, Célia, né, desculpa, dentre outros aí, tá? Essa aula aqui terá a duração de 1 hora, Célia, e a do Magno também, beleza? Grande abraço a todos vocês aí. Galera, vamos lá então, a lei de racismo é uma lei bem pequena, não dá para você não gabaritá-la na prova, é uma lei que você precisa, é necessário, ela é urgente gabaritar. Eu trouxe aqui tanto a lei quanto questões, então no final da aula vamos resolver algumas questões exclusivas da banca FGV, apesar do socioeducativo. Luciana, não está disponível? Pode ter certeza que amanhã estará, tá? Vamos olhar isso aí. Talvez não colocaram um link aí. Beleza, Luciana? Vamos colocar esse link aí, né? Inclusive o PDF já está disponível, tá? Se não está aí, você me desculpa, mas colocaremos, beleza? Para você aí. O que está aqui na nossa aula, vamos colocar para você aí. Tá joia? E aí, a lei de racismo, ela é cobrada nos dois editais, certo? Cobrado nos dois editais, e aqui ele vem cobrando né, um pouco dentro dos direitos humanos, né, vem colocando aqui a parte de direitos humanos, um pouquinho da lei de racismo, né, não teve essa alteração, mas ela está cobrando lá a lei de racismo por completo, a lei de racismo está sendo cobrada na parte especial ali, né, das leis extravagantes, das leis federais, está cobrando aí a lei de racismo, tá? Então vamos falar aqui, eu acho que a banca, ela vai, no caso, a FGV, ela pode trazer um pouquinho aqui de teoria, ela pode trazer aqui um pouquinho da evolução histórica do racismo no Brasil, né, com relação ao combate ao racismo, né, a questão também ali da condição do racismo contra o homossexual, né, a questão ali da homofobia, né, pode trazer essa parte também. A IBFC nem tanto. A IBFC, que é para o socioeducativo, acredito que não vai passar, né, da própria lei. Vai cobrar o que está na lei só.
e pronto. Beleza? Dentro da parte de direito, de legislação especial, nós temos o racismo, né? O penúltimo item. E aí nós temos também o Estatuto de Igualdade Racial, que também está lá em cima, né, no Direitos Humanos, da FGV. Né? Então a FGV está cobrando aí como Direitos Humanos o racismo, e ela está cobrando também na parte de legislação especial. Então, basicamente, é simplesmente a lei mesmo, tá? Que é o que nós vamos analisar aqui, essa lei aí do racismo, beleza? No Direitos Humanos aqui, ó, ela vem cobrando, ela vem na legislação especial, beleza? Ela vem na legislação especial no concurso do sócio educativo, e ela vem aqui, né, na parte de direitos humanos, trazendo aqui na parte de direitos humanos um pouquinho também aí do racismo, né, da polícia penal, né, o que é a FGV. E basicamente a FGV, os concursos tem sim, o simulado nós temos aí, tá? Só acompanhar lá no site, tem sim, beleza? Temos aqui, por exemplo, racismo institucional e a Convenção Interamericana. A Convenção Interamericana já é de fato direitos humanos, que, né, vai trazer aqui através da professora Nayama. Mas nós temos a Estatuto de Igualdade Racial e o racismo, né? Pretendo trazer tanto a Lei 7.716 quanto o Estatuto de Igualdade Racial, eles estão cobrando aí nas duas provas. Então, essas duas aí de cara é o que nós vamos trazer até a Polícia Penal, beleza? Depois da Polícia Penal, então, SINASE, o ECA, nós vamos trazer depois da prova da Polícia Penal. Vamos continuar com o telepresencial aqui até o concurso do sócio cativo. Então, vamos deixar essas duas para depois. E vamos trazer aqui o ECA, tá? E a parte de lei estadual também. Código de Ética, a Lei de Assédio Moral de Minas Gerais e a 869. Não estão cobrando essas leis no PSS, na Polícia Penal. Então, essas nós vamos deixar também para depois da prova. Beleza, galera? Só para orientar aí. Vamos lá, então, colocando na tela para você aí o nosso slide. Então, tá aí, ó. Primeiro, a introdução do racismo, né? Para a gente entender um pouco do racismo. Eu gosto de trazer aqui essa introdução, porque muitos não conhecem, né, a origem aí do combate, né, ao racismo, podemos dizer assim, do combate ao racismo no nosso ordenamento jurídico. Tá? Muita gente não conhece. Então, nós temos aí a primeira lei relacionada, né, a isso, foi a Lei Afonso Arinos, que é o nome do criador dessa lei, que ficou compreendida no período de 1390 a 1951. Então, uma coisa que você não precisa de saber a data, eu acho que é pouco provável que a banca vai cobrar a data, mas a FGV já trouxe, por exemplo, se aquela lei foi a primeira, né, a primeira legislação do país com relação àquele tema. Então pode perguntar isso. A lei de racismo foi um marco histórico, sendo aí a primeira legislação relacionada ao combate racial. Errado, não foi. Nós já tivemos uma lei anterior a ela, né, que na verdade, nós já tivemos duas leis anteriores ao racismo, que foi aí até 1951. Então, foi o primeiro estatuto legal brasileiro a combater como infração penal a prática de algumas condutas tidas como racista, tá? Atos resultantes de preconceito de raça ou cor. Foi a primeira aí, né, relacionado a esse tema, beleza? Apesar da sua relevância, ela foi objeto de crítica por sua conta de sua sistemática de tipificação de condutas assemelhadas entre si. Então, assim, eram condutas ali bem parecidas que traziam pouca punição, tá? Eram poucas punições aí e não tinha uma aplicação concreta. Foi atacada também por tratar aqui como meras contravenções penais, beleza? Não tinha muita eficiência. Então, no intuito de tornar mais rigoroso, né, essas práticas, né, o combate aí dessas punições, o legislador constituinte, que é aquele, né, que fez a Constituição, que elaborou a Constituição, que é de 1988, a nossa última Constituição, né, que é a que está em vigor, ele inseriu no artigo 5º, tá, da Constituição, você já deve ter visto alguma aula do professor Mago com relação a isso,
Nos termos da lei, a prática do racismo constitui crime imprescritível. Então você já viu isso, né? Que o racismo ele é um crime que não prescreve. Você pode cometer racismo aí, em 1950 e responder 50, 60, 70 anos depois. É um crime que não prescreve, ele é imprescritível. Isso sempre é matéria de prova, tá? Isso geralmente cai muito em prova e cai mais com base na Constituição. Tá? Mas a FGV ela pode sim cobrar também, né, alguma coisa relacionada a isso. E inafiançável, também aí é um crime que não cabe fiança, sujeito à pena de reclusão. Como consequência, no dia 5 de janeiro de 89, 3 meses depois, foi promulgada então essa lei aí, que lá na Bahia, né, eles denominam a lei de racismo como lei CAO. Inclusive, existe uma lei de contravenção aí que também acham que é essa lei. Por que CAO? Porque CAO aqui é o nome do autor da lei, tá? Que é a lei de racismo, que formalmente exigiu a categoria de crime aos atos resultantes de preconceito de raça e cor. Né? Ela é conhecida por este nome por conta do deputado Carlos Alberto Caó, que inclusive foi ele, na Constituição de 88, que foi do percussor aí para inserir o crime de racismo na própria Constituição Federal, tá? Então, ele é negro, né? Era negro, jornalista, e participou, inclusive, da própria Constituição, né? Desse artigo 5º aí da Constituição, ao inserir aí o racismo dentro, né, do artigo 5º, tá certo? Então, daí, né, nós partimos para a própria lei, a lei de racismo. Então, a lei define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Aí aqui, nós já temos o ponto importante. Né? O que seria, então, aí esse preconceito? Preconceito baseado em quê? Então, nós temos aqui, assim como a lei de tortura, que é a tortura, nós temos a condição da tortura. Vamos colocar aqui, né? Apenas racial ou religiosa, certo? A tortura, nós temos a tortura com relação aí a submeter alguém sob violência, né, e tal, sofrimento físico, mental e tudo mais, com base aqui na discriminação racial ou religiosa. Aí, no racismo, nós temos um pouco mais, cor, etnia e procedência nacional. Então, dentro do racismo, já é diferente. Outra coisa que pode pegar na sua prova, né, já de imediato, que o pessoal confunde muito, a injúria racial com o racismo. O racismo num todo, e aí já é mais voltado para a FGV. A FGV é mais comum. O racismo num todo é um preconceito a uma categoria, a um número de pessoas, para ficar mais fácil de entender. Né, o próprio já diz, ó, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, por exemplo, se eu não deixar que você entre em um hotel porque você é negro, porque você é branco, né, ou em outra condição prevista em lei, é racismo. Agora, se eu direcionar a pessoa, né, simplesmente a pessoa, por exemplo, seu branquelo, não é racismo, é injúria racial. Né? Seu macaco, seu branquelo, certo? Que é o que acontece em alguns jogos de futebol, o cara vai lá e imita macaco, joga uma banana, beleza? É uma injúria racial direcionada a uma pessoa. Agora, se for de uma maneira geral, para ficar um pouco mais fácil de entender, racismo, beleza? Então, isso aqui tem que levar para a prova, tá? Esse raça e religião, ou seja, você continua com as de tortura, que tortura está cobrando em prova também, racial e religiosa, né, raça e religião, e aí nós temos a cor, etnia e a procedência nacional. Vamos colocar aqui para você. Então nós temos aqui também a cor, etnia, beleza? Procedência nacional, tá? Para ficar aqui no quadro, para não sair, né? Vamos voltar aqui, ó. Racial, né? Religiosa, cor, etnia, que é raça, né? Racial, no racismo, raça. Dá na mesma. Beleza? Então, isso aqui já é questão de prova, já é matéria de prova. E aí, muita gente pergunta assim, professor, eu tenho que decorar prazo da pena? Geralmente não. Geralmente, prazo da pena não cai em prova.
é muito raro de prazo de pena cair em prova. Principalmente se tratando da banca FGV. A FGV mesmo é uma banca que não cobra prazo de pena com tanta frequência. A EBFC também não cobra tanto. Mas é que ela pode pegar e cobrar. Só que racismo e tortura tem que levar prazo de pena. Você tem que saber aqui prazo de pena da lei de tortura e da lei de racismo. Então é por isso que eu trouxe também aqui um esqueminha bacana para a gente desembolar isso aqui. Então vamos no resumão primeiramente aqui, né, e tem até uma decisão do STF importante com relação à lei de racismo. Primeiro, os crimes desta lei são de ação penal pública incondicionada. Tá? Isso aqui é questão demais da banca FGV. A FGV é mestre em cobrar isso aqui. Então, os crimes de racismo são de ação penal pública incondicionada. Para a gente entender rapidinho aqui o que seria isso. Por exemplo, quando acontece... Quem é o dono da ação penal? O processo penal está caindo, se não me engano, acho que é na Polícia Penal, né? Está caindo o processo penal. Quem é o dono da ação penal? O Ministério Público. O Ministério Público é o dono da ação penal. Aconteceu um crime, o delegado de polícia vai abrir um inquérito, vai fazer as investigações para verificar se houve ou não um crime, levantar elementos ali para, então, passar para o Ministério Público, que vai decidir se abre, né, uma ação penal ou não. De uma maneira geral, é mais ou menos isso. E aí, existem algumas ações penais que são condicionadas à representação. Por exemplo, o crime de calúnia. Para que haja uma ação penal de calúnia, eu que fui caluniado, eu tenho que representar. Eu tenho que dizer, olha, o Ministério Público, eu gostaria que abrisse aí uma ação penal porque me caluniaram. Fizeram uma conduta de calúnia contra a minha pessoa, não gostei, é crime, e eu quero que você entre com ação penal relacionada a isso. Então, o crime de calúnia, ele é necessária, né, essa representação. Tem uma condição aí para iniciar a ação penal que você, então, represente. O crime de racismo, não. Ele não necessita, não tem como condição essa representação. Então, ele não está condicionado a uma representação. Por isso que é uma ação penal pública incondicionada. Independente se você quer ou não que eu represente, eu vou começar essa ação, se eu verificar que houve crime. Existem alguns crimes que antigamente cabia representação, hoje não cabe mais. Se eu não me engano aqui, a Maria da Penha, por exemplo. A Maria da Penha, antigamente, o Ministério Público iniciava uma ação, a mulher ia lá e tirava a queixa ali, beleza, acabou. Depois que começou a ação penal, parece que não podia mais tirar. Hoje não. Hoje, independente se a mulher ela se sentiu ofendida ou não, se houve uma agressão dentro, né, das características da Lei Maria da Penha, pode iniciar a ação penal ali já. Não é necessária a apresentação. Crime de racismo é a mesma coisa. Se houve ali o crime de racismo e a pessoa que verificou aquilo, né, que se sentiu ofendida, que faz parte como vítima naquilo, ela não quiser apresentar uma denúncia, não levar aquilo adiante, se alguém levar e chegar ao conhecimento do Ministério Público, ele tem que iniciar a ação, porque ela não está ligada a nenhum tipo de condição. Tá? Ela é incondicionada. Beleza? Então, esse primeiro ponto aqui já é um ponto de grande relevância. Tá? Isso já aparece muito em prova sobre essa questão da ação penal pública incondicionada. E isso aí é para estar na ponta da língua. Outra coisa, as penas serão sempre de reclusão. Então, e a própria Constituição Federal já diz isso. As penas serão sempre de reclusão. Então, aqui, o que era a ideia do legislador? Quando ele colocou o racismo lá na Constituição, no artigo 5º, ele forçou o legislador, no dia que ele criasse uma lei para regulamentar aquilo, para que o legislador nunca colocasse abaixo de reclusão um crime com pena de detenção. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Olha a redação aqui do artigo 5º. Nos termos da lei, a prática de racismo constitui crime imprescritível e inafiançável, sujeito à pena de reclusão,
Significa dizer que se eu colocar dentre os crimes se amanhã o legislador ele quiser alterar a lei de racismo e falar assim, eu vou colocar aqui um crime punível com detenção, ele não pode fazer isso. Os crimes de racismo são todos punidos com reclusão. Então aqui já é uma questão de prova. Por exemplo, você pode colocar lá, determinada conduta é punível com, letra A, 3 a 5 anos de detenção. Essa você já tira fora. Se tem a palavra detenção, você já tira fora. Isso acontece muito e na grande maioria das vezes, você pode até não saber extremamente o correto. Mas o seu chute vai ser mais certeiro. Pô, professor, sério? Achei que você estava me ensinando aí, você está querendo que eu fique chutando? Eu não quero que você chuta. Mas provavelmente, pelo menos uma questão você vai chutar. Na grande maioria das vezes é isso que acontece. Então, se você colocar lá, entre as alternativas, né? A, B, C, D, E. Você tem lá, letra A, detenção de não sei quanto. Letra B, detenção de não sei quanto. Já esquece, já não é. Tá? Você tem 3 ali de reclusão. Então, essas duas aqui, independente do valor, 3 a 5, 1 a 2, 3 a 4, não interessa. Não é. Então, já vai filtrando, né? Isso já ajuda bastante no seu filtro. A própria Constituição, ela já te lembra disso aí. Beleza? Então, não vacila não. Todos os crimes de racismo são punidos com a reclusão. A pena máxima é de 5 anos. Então, você não precisa ficar decorando que um é 3 a 5, o outro é 2 a 4. Tá? Se você conseguir decorar isso, legal, beleza. Né? É o que eu te falei. Eu já falei várias vezes aqui. Tem pessoas que têm um HD de 2 GB, tem pessoas que têm um HD de 1 TB. Talvez você consiga decorar isso aí. Mas nós estamos com uma prova já para mês que vem. Tem uma porrada de coisa para você estudar. Talvez você está conciliando estudos, você tem várias tarefas durante o seu dia. Pô, professor, tem que decorar aqui que é 3 a 5, que é 2, que é a conduta. Então, pelo menos, você precisa saber que é de, no máximo, 5 anos. Por quê? Se você tiver lá naquela mesma questão, então você já desmarcou 2, certo? Você tem lá 3 a 6. Então, essa não é, porque nós não temos aqui um crime com 6 anos. É o máximo 5. Então, se você tinha a chance de 3, né, de chutar entre 3, você já vai chutar entre 2. Beleza? Isso já vai te ajudando. Outra coisa. Então, aqui a pena é de, no máximo, 5 anos. Com intervalo entre a pena mínima e a máxima de 2 a 3 anos. Então, você nunca terá aqui... Então tá, vamos mais uma vez aqui, ó. A pena é sempre entre 2 ou 3 anos. Então, você nunca vai ter aqui, ó, se você tiver aqui, ó, reclusão de 1 a 5 anos. Ou seja, um intervalo aqui de 4, né? 4 anos. Então, essa também já está errada. Então, por mais que você está chutando, entre aspas, você sabe mais ou menos. Desculpa, você não sabe de fato qual é o prazo da pena. Mas você sabe que nunca é detenção, você sabe que a pena máxima é de 5, e você sabe que o intervalo entre elas é de 2 a 3 anos. Você não vai ter, por exemplo, aqui, reclusão de 3 a 4 anos. Você não vai ter um crime desse. Não existe intervalo de 1 ano. O intervalo é de 2 ou 3. Ou você vai ter que 1 a 3, ou você vai ter 2 a 4, tá? Ou 2 a 5, 1 a 4. Mas você não vai ter um intervalo de mais do que 3. Beleza? Então, se cair, tá? E tem uma possibilidade, se cair na sua prova prazo de pena, isso que já fica mais tranquilo para você. Tá? Leva isso aqui para a sua prova. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, 1 a 3, 2 a 4 e 2 a 5. São penas nesse sentido. Tá? Nós não temos aqui, por exemplo, 1 a 5, 2 a 6. Entendeu? Ficou fácil aí? Ficou tranquilo? Espero que sim, né? Entendeu? Beleza. Então, decorar prazo de pena é complicado. Então, tenta lembrar dessa bagaça aí, tá? Aí nós temos aqui, né, uma decisão do STF com relação à homofobia, que nós não temos aqui no rol taxativo de crimes de racismo. E isso aqui é totalmente provável de ser cobrado nesse concurso. Totalmente provável. Por quê? Na Polícia Penal, nós temos aqui, ó, na Polícia Penal, nós temos aqui, dentre o conteúdo do edital, nós temos aqui, ó, diversidade sexual, direito das pessoas LGBT. Isso está aqui
no edital da Polícia Penal, né? A Polícia Penal trouxe isso aí que foi através da banca FGV, tá? E a IBFC, por mais que não trouxe isso, é algo totalmente provável, beleza? Caiu no concurso da Polícia Militar da Bahia. Essa, né, a última concurso da Polícia Militar da Bahia foi em 2019. Era uma decisão recente, onde o STF pacificou esse entendimento, e aí isso foi cobrado no concurso aí da Polícia Militar da Bahia, no qual a banca era inclusive a IBFC, tá? A IBFC era a banca naquele concurso no final de 2019, início de 2020, não me recordo aqui bem precisamente a data. Caiu essa decisão. Então, trata de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, a homofobia. O STF entende que a homofobia poderia ser considerada racismo, tá? Leva isso aí, que é a grande, né? O ponto-chave aí, podemos dizer assim, de uma atualização da lei de racismo. A lei de racismo que não teve aí grandes atualizações na sua lei, mas teve aí nos seus entendimentos. Tá? Tem como efeitos da condenação a perda do cargo para o servidor e a suspensão do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses para a empresa, né? Estabelecimento particular. Né? Um hotel, uma loja, né? Pode ter suspenso, né, o seu funcionamento e o prazo não pode ser superior a 3 meses, tá? E tem aí como consequências, como efeitos, a perda do cargo. Assim como a tortura. A tortura também tem como efeitos a perda do cargo. Bacana? Isso também é muito, muito importante. Então vamos aqui verificar os crimes e as suas respectivas penas. Então eu tentei aqui agrupar, tá? Eu tentei aqui agrupar esses crimes, beleza? Então nós temos aqui, ó, multa e prestação de serviço. Isso aqui também, né, poderá ter, além do crime, isso aqui, tá? É a única possibilidade de ter essa multa e a prestação de serviço. Então todas são reclusão, inclusive nessa possibilidade, mas pode haver ainda multa e prestação de serviço. Anúncios ou forma de recrutamento de trabalhadores, ou seja, você vai recrutar alguém. Aí nos anúncios, você coloca que a pessoa não pode ser branca, a pessoa não pode ser negra, preta, não coloca isso. Você coloca isso. Então, o fato de você fazer anúncios de contratação proibindo, né, a contratação de pessoas por essas razões, já seria considerado o crime de racismo. Exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Por quê? Cujas atividades não justifiquem essas exigências. Porque talvez exista um emprego que tem que ser um branco ou tem que ser um negro. Você pode, por exemplo, tá? Você, por exemplo, está produzindo um filme, no qual você vai fazer um filme contando a história da vinda dos negros para o Brasil. Uma peça teatral. E aí, né, você precisa de pessoas, atores para fazer cargos que sejam brancos, pessoas para fazer cargos que sejam negros. E você especifica isso. Olha, eu preciso aqui de um ator que seja negro. Então você está vedando o acesso aos brancos. Mas, né, o cargo em si justifica isso. Então você não pode, de forma alguma, exigir aspecto de aparência, a não ser que a atividade seja necessária, né, seja, né, inerente à atividade que será executada. Fora isso, não precisa. Beleza? Não precisa. Por exemplo, você vai fazer uma campanha publicitária, na qual você quer colocar uma pessoa branca e uma pessoa negra, ou um índio. Tem que ser um índio. Tem que ser um índio. E aí, você vai, né, contratar somente quem é índio. Você está colocando aspectos, mas a campanha é voltada para o índio. Então, somente nesses casos, tá? Cuidado aí que a banca pode também pegar nesse sentido. Então tá aí, ó. Todas essas práticas são reclusão de 1 a 3. Professor, eu tenho que decorar tudo isso? Eu tenho que decorar que incitar a discriminação é 1 a 3, né, que impedir o acesso tá, é 1 a 3. Então, eu sei que é difícil. Eu, particularmente, não consigo decorar. Com todo respeito, se eu estudar somente a lei de racismo,
Pode ser que eu consiga. Agora, eu tenho português, eu tenho raciocínio lógico, eu tenho penal, processo penal, direito administrativo e essa carroçada de lei. Então, às vezes fica difícil. Então, por isso que eu trouxe para você isso aqui, né? Esse resumão aqui dessa questão. Leva isso aí, que isso aí eu acredito que vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. Crimes previstos aí com a pena de 1 a 3. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito. Se você já fizer isso, sempre em razão, a gente já viu, né? Raça, religião, cor, etnia ou procedência nacional. Tá? E no caso, essa questão da homofobia também. Recusar acesso a estabelecimento comercial, edifício público, transporte público, induzir ou incitar essa discriminação, né, nesse ambiente. Impedir acesso ou recusar atendimento em restaurante, bares, confeitarias ou locais semelhantes, abertos ao público. Estabelecimentos esportivos, casas de diversão, clubes sociais abertos ao público. Tá? Além disso, salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimentos com as mesmas finalidades. Então, você impede o acesso ou recusa qualquer tipo de atendimento. Beleza? Teve um caso muito falado na época, né, que apareceu nos grandes jornais de repercussão, aonde o clube, né, era um clube de tênis, aonde era era frequentado exclusivamente por pessoas de classe muito alta, pessoas muito ricas, no bairro Morumbi, em São Paulo. E aí, o sócio do clube, ele poderia entrar com qualquer roupa, chinelinho, boné e tal, tudo tranquilo. Camisa do São Paulo, camisa do Palmeiras, não importa. Só que aí as pessoas iam ao clube e elas levavam os seus filhos. E às vezes, geralmente, tinha uma babá. E a babá vedava o ingresso de uma babá que fosse negra. Isso agora, pleno século XXI, tem poucos anos isso aí. Ou ainda exigia, dependendo, né, da condição da babá, que ela trajasse determinado uniforme. Ela estava lá a trabalho, então ela não poderia usar qualquer uniforme. Tinha que ser uniforme da cor branca. Mas digamos que o patrão ele tem um uniforme preto. Ele põe a empregada para usar a roupa preta. Uma roupa rosa, uma roupa azul. Não, o clube exigia que se fosse uma roupa branca. Então, esse clube aí, né, ele foi penalizado na lei de racismo na época. Tá? Então, né, para dar como exemplo, aqui um exemplo um pouco mais próximo, digamos assim. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais. Aqui, galera, percebam vocês que eu estou discriminando uma classe toda. Então, eu estou impedindo a classe em razão da raça, da religião, da cor, da etnia ou da procedência nacional de entrar em edifícios públicos ou residenciais. Tá? Aqui não tem o privado, porque o privado já está em cima, né? O privado já está aqui em cima de certa forma, aqui, ó. Dentro de vários estabelecimentos, beleza? Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, aí como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, que eram mais, né, meios de transporte da época, tá? Mas pode entrar como analogia aqui vários outros. Você pega, por exemplo, aí o próprio carro, né? Um transporte de táxi. Enfim, reclusão de 2 a 4 anos, agora já muda. Então, esses aqui são passíveis de crime com a pena de reclusão de 2 a 4. Impedir acesso em qualquer ramo das Forças Armadas. Tá? Esse cai muito em concurso de polícia militar. Como a polícia militar é uma força auxiliar e reserva do Exército, que está dentro das Forças Armadas, o Exército, então esse cai muito em concurso de polícia militar. Tá? Então, assim, esse é importante, pelo menos, você dar um ênfase maior, que por mais que seu concurso não é da Polícia Militar, ele não deixe de ser um concurso da Segurança Pública. Impedir o casamento ou convivência familiar e social. Todas essas ações são ações extremamente importantes. E, no meu ponto de vista, a FGV ela pode colocar um caso para você identificar qual que é a pena, por exemplo,
João é branco, foi impedido de entrar em estabelecimento comercial tal. Neste caso, o estabelecimento poderá ser punido. Letra A, letra B, assim por diante. Então, ela pode colocar como um exemplo, né, um caso concreto, que é mais comum da banca FGV. A banca IBFC não é comum de trazer casos. Ela vai colocar a letra da lei. De acordo com a lei de racismo, marca a alternativa correta, marca a alternativa incorreta. Assinale a opção item 1, item 2, item 3, marque VOF. A banca IBFC é mais comum disso. Já a FGV é mais comum de trazer casos. Vai contar uma história para você. Ela é mais comum de fazer isso. Tá? Mas independente de uma ou de outra, o negócio é você entender a letra da lei. Então, impedir o casamento ou convivência familiar e social. Agora, a reclusão de 2 a 5. Então, é uma pena maior. Impedir acesso ou promoção na administração, e aqui nesse caso é a administração pública, né, num todo. Por exemplo, eu estou concorrendo a uma promoção com o meu colega. Ou eu simplesmente estou concorrendo à promoção. Eu cumpri os requisitos previstos na lei para a promoção. A promoção no serviço público ela existe através de uma lei. O chefe não chega e fala, vou te promover porque eu gosto de você. Igual na empresa privada, vou te promover porque acho você bacana, bom de serviço. Não, são requisitos previstos na lei. Você cumpriu os requisitos previstos na lei. Tem direito à promoção e não te deram. Então, impediu aí, né, algum tipo de acesso ou promoção na administração. Tá? Crime. Negar emprego na empresa privada. Não te deu emprego por conta, né, da raça, religião, cor, etnia ou procedência nacional. Sempre lembrando de todos esses. E também na decisão do STF. Negar equipamentos ou tratamento diferenciado ou impedir a ascensão funcional. Aqui você nega, por exemplo, um equipamento na empresa, né? Um EPI, você vai negar um EPI, um capacete, um óculos de proteção. Vou negar por qual condição? Por condição de raça, religião, cor, etnia ou procedência nacional. Ou ainda um tratamento diferenciado, tá? Lembrando sempre aqui, galera, que neste caso, como na empresa privada, o acesso, né, a promoção ao funcionário se dá a bel prazer do administrador, né, por mais que talvez ele tenha ali uma regra, mas na empresa privada o chefe chegou e falou, eu vou te promover, ele te promove, independente de lei, de regra nenhuma. O que você não pode é trazer essa diferenciação por motivo de raça. No dia a dia é muito difícil de você provar um racismo nesse sentido. Não é fácil. Quem sente, porque a pessoa que sente, eu imagino que quem sente fica muito constrangido, mas é muito difícil de obter provas. Por quê? Você tem ali um negro e um branco. O patrão não gosta do branco. Ele gosta do negro. Ele não gosta da raça branca. Ele não gosta do amarelo, do branco. Ele gosta do negro. E aí, ele precisa promover alguém. O branco, ele até é muito melhor, né, no sentido de trabalho, ele tem mais competência. Beleza? Os dois são competentes. Poxa, mas eu sei aqui, né, grande parte da empresa sabe que o camarada ali, que é branco, ele tem uma competência muito maior do que o negro. Mas o negro também é muito competente. Eu não vou te promover simplesmente porque você é branco. É muito difícil de um chefe hoje dizer isso. Né? Eu acho que interessante na lei, a lei ela vem no sentido de punir, mas mais do que isso, no sentido de conscientizar. Conscientizar, porque tem gente que a educação ela vem da sua casa, da sua estrutura social e etc. E lembrar que todos são tratados iguais, todos nós somos iguais, né, perante a vida, perante a lei, perante a vida, enfim. Mas só que às vezes precisa da lei vir para falar assim, você deveria saber disso, mas já que você não sabe, já que você não entende isso, eu vou a ferro e fogo, eu vou te punir com isso. Então vem a lei para punir, né? Não precisaria de uma lei de racismo. As pessoas não precisariam ter preconceitos em razão, né, de tudo isso que nós falamos. Mas como as pessoas não cumprem, eu vou criar uma lei, então, para que forçar você a não tratar as pessoas de maneira desigual. Nesse sentido, né? Nesse sentido. Só que aí, infelizmente, hoje em dia acontece muito ainda. Nós temos muito isso ainda. Esse racismo, ele infelizmente acontece muito.
né? Às vezes ele não é escancarado, né? Não é exposto ao extremo, mas acontece muito. Então, eu acho que, né, na prática, eu acho que é muito difícil de provar aí, uma vez que quem pratica o racismo, quem de fato, na cabeça dele, ele é um racista, de fato, ele não vai expor isso, né? Porque ele sabe que existe uma lei que vai penalizá-lo. Mas, enfim, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolo. Esse aqui é o X da questão. Esse daqui é o que as bancas gostam, adoram cobrar. Tá? Distintivos, símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada tem que ter esta finalidade aqui, ó, para fins de nazismo, divulgação do nazismo. Beleza? Eu quero divulgar o nazismo. Que também é um pouco difícil. Por exemplo, temos aquela, deixa eu pegar aqui, né, para você, aquela cruz suástica. Vamos desenhar ela aqui, ó. Eu acho que é basicamente isso aqui, né? Tipo isso aqui, não é mesmo? Se eu estiver errado aí, ó. Tipo isso aqui, né? Essa cruz suástica. Eu posso tatuar isso aqui no meu braço simplesmente porque eu acho bonito. Eu acho bonito aqui, ó. Certo? Você não vai entrar em concurso de segurança pública. Você pode ter certeza disso. Se tiver investigação social, você não entra. Tá? Você vai tomar cepada mesmo. Por mais que a finalidade não seja divulgar o nazismo. Eu fiz porque eu gosto. Eu acho legal. Nem sabia que isso tinha associação com o nazismo. Eu acho que você tomaria cepada aí. Né? Você vai recorrer, talvez você consiga e tal. Porque o que você acha, não dá para mim também colocar em pauta. Mas você seria reprovado na investigação social. Beleza? Mas aqui, para efeitos da lei e da prova, que você precisa acertar na prova. Para fins de divulgação do nazismo. É o que você tem que saber. Tem essa finalidade. Com a finalidade de divulgar, né, o nazismo. Beleza? Então, essas daqui são as penas maiores. Tá? São as penas maiores. Ao lado dessas daqui. 3 a 5. Porque não passa de 5, né? Não passa de 5. Recusar acesso à escola. Essa aqui é a pior. E aí, eu acho interessante para a galera do socioeducativo, porque aqui, por mais que é qualquer escola, hoje, na maioria das vezes, quem estuda, né, a base da educação é as crianças e os adolescentes. Então, assim, é uma possibilidade maior, né, de cair no socioeducativo, mas pode cair tranquilamente em qualquer dos dois. Então, eu estou recusando o acesso à escola, simplesmente pelo fato de você ser, né, negro, branco, em razão da raça, religião, etnia, cor, procedência nacional. Então, pode ser muito, muito passivo de ter aí. Se for praticado contra menor de 18 anos, aí sim, aí aqui no socioeducativo é totalmente mais favorável. Então, aqui se for praticado contra criança ou adolescente, ou seja, menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Esse aumento aqui também, esse agravamento da pena aqui, é muito provável de cair na sua prova. Impedir o acesso ou recusar a hospedagem em hotel, pensão ou estalagem. Toma cuidado, por quê? Porque nós temos aqui, né, impedir acesso em vários locais aqui, olha, não em qualquer local. Impedir acesso nesses locais é de 1 a 3. Agora, nesses aqui, é pena maior. Então, aqui, ó, locais aí, né, eu acho que o legislador, ele quis aumentar essa daqui, porque se você está em busca, né, em tese, né, às vezes você vai para divertir. Hospedagem, hotel, pensão ou estalagem, é meio que, poxa, se você não ficar ali, você vai para a rua. E é uma coisa mais grave. Proibir a sua entrada em um restaurante, em um salão, é algo absurdo, é grave. Agora, você vai para um outro restaurante, vai para um outro salão, né, é algo absurdo, pessoal. Só que proibir em um hotel, nem sempre tem um próximo, sei lá, eu acho que a ideia do legislador é meio que essa. Então, às vezes é interessante você também, assim,
tentar pensar, poxa, o legislador deve ter feito isso por esse motivo, e por isso ele é mais grave. Então lembra, põe na sua cabeça que em se tratando de um local para dormir, é mais grave. Porque senão você vai dormir na rua. Tá? Ajuda bastante, né, a você, eu acho que ajuda muito a você aí ter essa maldade, né? Eu vou ter uma maldade aqui para gabaritar. Beleza? Então fica ligado aí. Tá certo? Vamos então aqui a trazer questões. Como questões aqui, eu trouxe questões da FGV. Mas aqui eu tentei selecionar questões que são um pouco parecidas com a IBFC também. Essa, por exemplo, né, é da FGV, mas poderia totalmente aí ser cobrada na IBFC. Segundo a Lei 7.716, que é a Lei de Racismo, as condutas relacionadas a seguir constituem crime de racismo, à exceção de uma assinalha. Então tá, o que aqui não é racismo? Né, aí aquele bizu que eu sempre deixo para vocês aqui, tá? Geralmente, uma questão, vamos voltar aqui no quadro, geralmente uma questão que fala, marca é incorreta, ou não está previsto na lei, e assim por diante, onde você tem lá a letra A, B, C, D, E, raramente seria a letra A. Nem sempre é a letra B, né? E começa a ser da C para baixo. Eu acho que a ideia da banca é já te pegar aqui, ó. Você não se atenta à palavra marque a incorreta, está com pressa, você tem que fazer a redação, está acelerado, com medo de não dar tempo de acabar a prova no horário certo. Aí você não se atenta que é a incorreta, acha que é para marcar a correta, vem a letra A está corretíssima, e às vezes a banca ela é tão sacana, né? Sacana não, a banca tem que pegar você mesmo, a banca foi feita para isso. A banca é paga para te pegar, para testar os seus conhecimentos. A banca aqui, ó, ela vai colocar aqui uma assertiva que quase todo mundo já sabe. Pô, todo mundo está cansado de saber. Por quê? Para você já pegar na letra A ali e já falar assim, poxa vida, essa aqui veio de graça. Vou nem ler as outras. É letra A. Bora para a próxima. E aí você é pego. Então, quando a questão... Agora, acontece da marca incorreta e se é a letra A? Acontece. Mas é raro. Você vai resolver a questão, você vai ver isso. Resolva questões e você vai perceber isso. Tá? Então, por exemplo, se você está com dúvida e tem que chutar, é mais uma vez, né? Aqui te ensina a lei de fato, mas na hora deu um branco, não me lembrei, sei só metade disso. Eu preciso de chutar, então eu estou em dúvida entre a A, a B e a E, eu não faço ideia, estou em dúvida. Eu sei que essas duas não é de jeito nenhum, essas duas estão corretíssimas. Marca é incorreta. Eu chutaria na E. Beleza? Estaria na E, estaria na última. Banca é isso aí, banca gosta de pegar você e quando a questão é incorreta, ela vai colocar uma das últimas. Nem sempre é assim, mas é grande maioria das vezes. Então vamos lá. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Beleza? Isso aqui é racismo. Então não seria a nossa alternativa. Tá? Tá falando aqui da nossa exceção, né? Exceção. B. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. E aí, deixa aí, galera, no comentário aí o que vocês acham. Põe no chat aí. Põe no chat aí, quero ver aí a galera participando. Beleza? Letra C. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando sofrimento físico em razão da discriminação racial ou religiosa. D. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso a eles. E letra E. Negar ou obstar emprego em empresa privada. A galera está marcando aí, letra C. Beleza? Certinho, tranquilo essa aqui, né? Aqui é tortura. Previsto no crime de tortura. É a tortura de discriminação racial ou religiosa. Então não tem nada a ver com racismo. É uma questão relativamente tranquila. Né? Então aí, gabarito letra C. Vamos lá, mais uma. Walter, aí aqui já é uma questão mais estilo FGV, tá vendo? Traz um caso. Walter exercia suas funções em serventia extrajudicial, quando iniciou o atendimento à Natália,
que insistia na obtenção de uma informação que não poderia ser concedida naquele momento. Então, Natália, eu não posso te falar isso aqui agora, minha filha. Revoltada, Natália passou a afirmar que Walter seria um negro safado, idiota e incapaz de pensar. Ela ficou puta com o Walter. Ah, seu negro safado, seu idiota, você é incapaz de pensar. Simplesmente porque Walter não poderia não passar aquilo para ela. Ato que teria sido presenciado por duas pessoas que acionaram a polícia militar. Com base na situação apresentada, Natália praticou, em tese, o crime de... E aí, pessoal? Letra A. Racismo previsto na Lei 7.716, que é imprescritível, mas não há vedação constitucional à concessão de anistia, graça e indulto. Letra B. Racismo previsto na Lei 7.716, que é imprescritível e insuscetível de anistia, graça ou indulto. Na verdade, aqui, a banca foi até além, né? Que é da Constituição Federal. Mas tudo bem. Letra C. Racismo previsto na Lei 7.716, que não admite anistia, graça e indulto, mas é prescritível. D. Injúria racial ou preconceituosa, não havendo vedação constitucional à concessão de anistia, graça e indulto. E a letra E. Injúria racial ou preconceituosa, que é imprescritível, e não admite anistia, graça e indulto pela redação do texto constitucional. E aí, pessoal? Um marcou a letra E, outro letra D. Bacana. Aqui, tranquilo, né? É o que eu falei com vocês, que nesse caso, não há que se falar em racismo. Eu acho assim, como não está cobrando, né, a questão tanto da injúria, mas a injúria em si, ela pode ser cobrada em prova, né, simplesmente pela lei de racismo. Eu já vi alguns questionamentos de alunos, uma vez que cobrou injúria e cobrou pura e simplesmente a lei de racismo, poxa, mas a lei de racismo não vem dizendo o que é uma injúria, mas a banca no recurso, ela coloca o seguinte: entende-se que você deveria saber o que é. Então, a injúria é especificamente contra uma pessoa e não está vedando nada a ela, não está impedindo, não está vedando. Simplesmente, né, te xinguei. Foi uma injúria de fato. Só que uma injúria em relação à raça. Beleza? Então, aqui, né, seu negro, seu branquelo, como eu falei com vocês, não é crime de racismo. Tá? Gabarito aqui, letra D. Porém, se fosse, né, se eu, de certa forma, tivesse aqui um preconceito e impedisse, deixasse de fazer, deixei de dar, em razão, raça, religião, etnia e tal, aí sim seria o crime de racismo. Portanto, aqui, letra D, injúria racial. O crime de racismo constante da Lei 7.716 é de ação penal. Então, nós já vimos ali, né? Que é incondicionada. Bacana? Então, nós já descartaríamos aqui a letra C. Incondicionada e aí? Inafiançável? Como é que é? Só que aqui está todos inafiançáveis, né? O que sobrou? Letra A, letra B e a letra D. Tudo aqui inafiançável. Então, aqui não faz muito sentido. E imprescritível, todos está trazendo também aqui imprescritível, imprescritível, imprescritível. É de ação penal, não é privada, então não é a A. Então é a letra B ou D. É pública aqui também. E condicionada à apresentação, né, nada a ver aqui. Então aqui, ó, a banca bagunçou tudo aqui. Ela colocou, repetiu. Beleza? Então aqui, ó, ação penal pública. E aí? Inafiançável e imprescritível. Afiançável. Não é afiançável. É inafiançável. Gabarito letra B aqui, ó. B. Essa questão da representação aqui, na verdade, é porque se você não
Se você se não chegar ao conhecimento do Ministério Público, você ninguém vai saber. Se você foi ofendido, se você teve ali o preconceito, é necessário que você vá, né? O Ministério Público não vai ficar sabendo disso. Mas, se houve ali de fato um racismo, o Ministério Público, de fato, ali, né, ele não precisa da sua, né, condição aí para que você, de fato, né? Ah, tá, você está falando da injúria, né? A injúria é condicionada. Isso, beleza. Do artigo aí 140, né? Parágrafo 3º. Beleza, aí aqui letra B, tá? Incondicionada. Mas é claro, né? Na situação prática, cuidado para você não confundir com isso, tá? É necessário, se você foi ofendido, é necessário que você vá lá e comunique ao Ministério Público. Agora, se um policial militar viu você sofrendo ali um preconceito, não é necessário que você vá. Inclusive, é dever do policial militar prender aquela pessoa ali, encaminhar ao delegado de polícia para que dê todo o procedimento. Então, não é necessário que tenha essa condição de representação. Enquanto a injúria, sim. Beleza? Então, aqui, gabarito letra B. Tranquilo, né? Ficou alguma dúvida aí? Se ficou, dá ideia. Durante a realização de ato ecumênico, no domingo de Páscoa, em praça pública, hermano, pastor de determinada congregação religiosa, ao receber a oportunidade de discursar, ofendeu líderes e seguidores de outras crenças religiosas. Tá, então por isso que é interessante você saber que o racismo entra aqui também a questão da religião. A ideia é mais essa aqui, né? Coloquei de uma vez aqui, ó, praticou o crime de racismo, né? Porque às vezes a gente acha que o racismo, a gente vê tantos casos de preconceito em relação à raça, que a gente esquece também da religião, tá? Então aqui neste caso, eu estou apostando muito que venha um caso justamente da homofobia, beleza? Estou apostando muito no caso da homofobia, da FGV. Neste caso aqui, ó, então, ofendeu líderes e seguidores de outras crenças religiosas diversas da sua, afirmando especialmente que seriam religiões assassinas, tendo líderes assassinos especializados em pilantragem e estupros espirituais e que levavam seus seguidores a caminhos de podridão. Finalizou que todas as religiões mencionadas eram destinadas à adoração do diabo. Praticou aí crime de racismo, né? Porque aí, de certa forma, em toda uma classe. Diferente de eu falar, seu pastor safado, né? Seu padre sem vergonha. Então, praticou o crime de racismo. Beleza? Tranquilo? A FGV é mais comum disso. É trazer questões com casos e aí né, fazer as suas perguntas. A IBFC é mais a letra da lei. Imprescritível, inafiançável, ação penal pública incondicionada, esses três têm que estar na ponta da língua. Tá? Tem que estar na ponta da língua. Isso aí é muito comum de cobrar em prova. Inclusive, o racismo pode cobrar até lá na Constituição Federal. Pode vir alguma questão sobre racismo na Constituição Federal. Beleza? Galera, então, finalizamos aqui, né? Quero deixar aqui um agradecimento a você. Deixa seu like aí, dá uma moral para o professor aí, tá? Deixa o like aí. Se você gostou, muito obrigado. Já vamos dar seguimento aqui com a aula do Magno, tá? É uma aula que foi gravada, ela seria, né, iria ao ar ontem, mas o Vale Concurso preferiu postar hoje, beleza? Desculpa por ter ido um pouco mais tarde, mas tivemos alguns problemas técnicos aí. Então, finalizando aqui, já começa a nossa aula do Magno às 20h30, com o direito constitucional, voltado aí para os concursos da Polícia Penal e Sócio-Cativo. Tá, beleza? Próxima aula, vamos continuar aí, né, com aqui no link, né, tem aí o cronograma de aulas, tá? Uma guerreira colocou aí a ausência do PDF, eu não sabia disso, hoje é meu primeiro dia aqui, nessa dobradinha, né, de Sejusp, PSS e Sócio-Cativo, mas nós vamos ajeitar isso aí, vamos colocar isso aí para rodar filé, tá? Nós temos aqui a lei de tortura no sócio-cativo e a lei de tortura na Polícia Penal. Então, essa é a minha próxima aula, tá? Então, a minha próxima aula, já fica ligado que eu vou trazer aqui a lei de tortura. Como ela também é pequena, né, sobrando um espacinho aqui, vamos colocar um pouco do Estatuto de Igualdade Racial. Até porque já tem lei de tortura no canal do Vale Concurso,
Tá? Talvez é uma lei que você já está estudando há bastante tempo. Então eu vou tentar trazer aqui essa lei né, que bate com os dois aí. Beleza? Nós temos aí também o Estatuto de Igualdade Racial, é a nossa próxima, né, dentro dessa também. Estatuto de Desarmamento também está caindo os dois. Então vamos tentar pegando essas duas aí. Estatuto de Desarmamento está caindo na Polícia Penal e está caindo também, né, no 10.826 no sócio cativo. Galera, então é isso aí, tá? Muito obrigado a você